Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam aproveitando ao máximo esses momentos de estudo em casa, estudo à distância. Até hoje nós já vimos algumas questões relativas à dimensão humana, como por exemplo a vida e a morte. E também nós entendemos que estas duas situações fazem parte e estão totalmente relacionadas. E a religião pode oferecer, pode contribuir com algo, com alguma explicação, com uma consolação, com sentido a tudo isso acerca da vida, da sua origem, também com sentido acerca da morte e com a continuidade que as religiões nos explicam que a vida ela deve prosseguir. Então, nesse sentido, na última aula nós vimos algumas questões relativas aos ritos mortuários, aos ritos funerais, e como cada religião tem essa liberdade de oferecer a sua prática celebrativa para que esse momento possa ser vivenciado como se prescreve pelas leis civis e também as leis religiosas que defendem, que prevêem que o direito à dignidade do corpo daquele que faleceu seja preservado, a sua memória, assim também como seja que possa ser preservado também a possibilidade da família vivenciar o luto, oferecer as suas últimas homenagens à pessoa que amava, por exemplo. E a religião vem ao encontro disso. Então agora nós vamos ver como são algumas atitudes diante da morte. Quais são as atitudes que o ser humano tem diante quando se perde alguém querido ou quando alguém está à beira da morte, por exemplo? Qual que é a nossa reação? Nós veremos que nem todas as culturas, ou seja, nem em todos os países, as pessoas ficam totalmente tristes. É muito comum ver na nossa realidade as pessoas ficarem tristes, chorarem. Enfim, é uma cultura nossa, mas nós vamos ver que para outras culturas, como até vimos já na aula passada, se faz até uma festa, né? Porque se entende o velório não como um momento de tristeza, mas como um momento de alegria, porque a vida, aquela pessoa ganhou uma vida nova, em uma outra realidade. Convido vocês, queridos alunos do nono ano, a irem na página 23, o título Atitudes diante da morte. Cada religião, muitas destas, têm datas específicas para celebrar o Dia dos Mortos, exatamente. Qual que é uma data específica, mais própria católica ainda que nós temos no nosso calendário, no Brasil, por exemplo? Nós temos o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. É o dia em que, principalmente para os católicos, é um dia que se celebra não a morte, ou seja, não se celebra a morte em si, mas se celebra as pessoas que já partiram, já moram em outra realidade, digamos assim, ou seja no céu, né, o que os cristãos mais desejam, ou em outra realidade que assim possa existir. Nesse dia 2 de novembro, chamado Dia de Finados para o Brasil, é uma atitude bem própria que nós temos aqui em nossa realidade, em que você tem até uma série de preparativos. Por exemplo, antes desse dia 2, no dia de finados, as pessoas vão até os túmulos, geralmente limpam os túmulos, deixam flores. Quando chega no dia específico, geralmente os nossos cemitérios enchem de gente, várias pessoas vão até lá prestar as homenagens, deixam velas acesas, flores, fazem suas orações. Geralmente há muitas missas que são celebradas em cemitérios, mas também a presença de cultos evangélicos também já é possível observar em várias realidades de cemitério. Então não se celebra a morte, mas se celebra a vida que continua pós esta realidade material. É por isso então que continuam a todo ano repetirem esse gesto. Então, em suma, oferecem orações por suas almas, a alma que ela continua viva para os cristãos, mais especificamente católicos,
E no Brasil é até um feriado nacional, faz parte do feriado nacional, por isso entender que não pertence apenas a uma esfera religiosa, mas a uma dimensão cultural de preservação memorial daqueles que já partiram. Então, esta é uma prática que não é recente, ela remonta a muitos anos na história da Igreja Católica, por exemplo, quando no ano de 998, Santo Odilon recomendava que os monges rezassem por todos os mortos, sejam conhecidos ou não, porque se acreditam também, para os católicos, se acredita que há um purgatório, que é digamos assim, um lugar onde se purifica as almas que já estão salvas, salvas para o céu, mas antes de entrar para o céu, como se tivesse que passar por uma purificação da alma de alguns pecados que ainda não foram totalmente convertidos nesta vida. E nesse dia, e antigamente, muito tempo atrás, já se tinha essa prática de rezar e para que Deus pudesse acolher estas almas que ainda estivessem nesse processo de purificação. Então, lá desde 998 já se havia essa prática de oração pelos mortos, e depois, 4 séculos depois, ali o Papa daquela época decreta então o dia 2 de novembro como o dia dos finados, o dia dos mortos, para a Igreja Católica, e depois essa cultura e esta realidade se estendeu para outras culturas também, indo além esfera religiosa. Essa é uma das atitudes mais conhecidas por nós, por estarmos numa sociedade cristã de forma majoritária, né? Claro que existem outras dimensões religiosas no nosso país, mas eu estou aqui pegando as que mais se apresentam no nosso dia a dia, porque, como eu disse, o dia 2 de novembro, por exemplo, os nossos cemitérios enchem por causa dessa prática. Então, essa é uma atitude diante da morte que as pessoas tentam vivenciar, porque é uma forma de continuar mantendo viva a memória daqueles que já partiram. E o Dia dos Mortos para o povo mais chinês, um povo mais oriental, que é o chamado, aí vocês vão ler na página 23, o Dia dos Mortos Qingming. Qingming. Nesse Dia dos Mortos, mais especificamente lá em Taiwan, na China, mas tem outros países também, como outras realidades chinesas que também, como Malásia, Tailândia, Singapura, que se celebra esse Dia dos Mortos, mas para eles é mais no dia 3 a 7 de abril, baseado no calendário solar, um calendário diferenciado deles. E se formos pensar, talvez essa prática de culto aos mortos dos chineses, chamada Qingming, ela é mais antiga ainda que dessa sociedade cristã, porque ela remonta a mais de 2000 anos em que os chineses faziam cerimônias aos mortos, né? E dependendo da condição econômica da família que fosse prestar culto nesse período dos Dias dos Mortos, até essas cerimônias elas seriam mais luxuosas, depende da condição econômica. Quanto mais dinheiro tivesse, mais digamos assim, bem mais vivenciado, celebrado era esse dia. Quando as condições econômicas eram mais inferiores, aí não se tinha tanto destaque. Mas desde já, essa prática era realizada há mais de 2000 anos atrás. Até que passou-se, né, o próprio imperador Xuanzong determina que no ano 732 determinou que esses cultos aos ancestrais, as pessoas já passaram por nós, fosse institucionalizado, oficializado com esse nome, Qingming, que já remonta a 732, ao ano 732. Então, esse é um festival. Então, vocês podem ver que está escrito no livro, o Festival Qingming. É uma mistura, uma homenagem aos falecidos, né, com esperança, alegria. E essa festa, para eles é uma festa, se celebra já no início da primavera. Né? Primavera, vida nova, flores, tudo floresce na natureza, e dessa maneira a vida nova floresce para aqueles que já partiram
de nós também. Vocês também vão ver aí na página 23 uma pequena foto de uma mulher visitando um túmulo durante o Qingming na Tailândia. Vocês estão vendo aí que tem nesse túmulo tem bastante bem feitado. E vocês estão vendo um diferencial aí de que tem alimentos. Vários alimentos. Porque se entende que os mortos necessitavam de alimentos materiais para subsistirem. Então se oferece nesses dias alimentos, vocês como estão vendo aí, para que estes que já partiram também, se acredita que tem essa possibilidade do morto necessitar, mas não só essa realidade. Nesse mesmo dia, nesse mesmo lugar do túmulo, eles fazem um piquenique, como está escrito no livro aí. Fazem um piquenique no túmulo dos familiares, para que os falecidos saibam que não foram esquecidos. É uma forma de fazer com que os falecidos continuem presentes, se sentindo importantes na vida diferenciada que eles estão levando. É como se o morto visse a alma, que ali está presente uma pessoa da sua família. Então essa é uma atitude também diante da morte que esse pessoal também vivencia. Então nós colocamos aqui duas realidades que são muito vivenciadas, mas totalmente diferentes. Uma que é mais próxima da nossa, a nossa é mais aquela de uma realidade mais cristã, de algo mais contido, né? Nesse dia 2 de novembro, as pessoas estão um pouco mais tristes. Já para os orientais chineses, né? Mais no caso do Qingming, é algo mais festivo, alegre. Mas é algo cultural e são atitudes que tentam demonstrar como o ser humano consegue enfrentar a realidade, que é crucial, é vital para todos nós, que é a morte. E as religiões vão ao encontro dessa realidade. Na página 29, vocês aí vão ver algo bem próprio de uma cultura mexicana. Vocês vão na página 29, um dos principais símbolos do Dia dos Mortos no México são as caveiras. Aqui eu vou ver, vocês podem ver na página 29, a caveira, esse símbolo é muito utilizado no México. Se vocês quererem, na página 29, podem até desenhar, pintar. Geralmente são caveiras bem coloridas nesse Dia dos Mortos lá no México. Elas são representadas com enfeites coloridos que remetem às flores, pedras preciosas e outros elementos da natureza. Então, fique à vontade, caso você queira fazer uma ilustração desta caveira que é bem própria do povo mexicano. Queridos alunos do 9º ano, praticamente é isso que eu gostaria de falar com vocês nesta videoaula. Sobre essas atitudes que o ser humano tem diante da morte. Nós vemos duas bem diferenciadas, mas que fazem parte da sociedade. E como uma atividade, eu peço que vocês escrevam um pequeno texto, nada muito grande, talvez em torno de 15 linhas, pode ser no Word mesmo. Peço que vocês escrevam um pequeno texto e digam como a religião ou as religiões podem ajudar o ser humano diante da dor que nós sentimos quando alguém morre, quando alguém que amamos morre. Como que as religiões então podem contribuir de uma forma de consolo no sentido de falar que a vida continua, que talvez um dia nós vamos nos rever em outra realidade, traz esperança, uma certa paz? É isso que você acha? Você acha que sim, a religião pode ajudar diante da morte que se apresenta a nós? Se você achar não adianta nada, tem que escrever o porquê também. Sendo sim ou sendo não, escreva o porquê, justifique, ok? Essa atividade para que vocês possam desenvolver como a religião pode ajudar diante das atitudes que nós temos na morte. Que todos vocês tenham um ótimo estudo. Qualquer coisa estarei à disposição. Um grande abraço.